O inchaço é um incômodo muito presente na vida das pessoas. Às vezes você se olha no espelho e percebe que alguma parte do seu corpo, principalmente a barriga, está maior do que o normal. É o famoso inchaço. O Tudo de Bom recebe o nutrólogo Clevison Araújo, onde ele dará dicas de alimentos que auxiliam na redução desse inchaço e o que dá para fazer, né, para acabar com ele, né, quando isso acontece, principalmente aos fins de semana. Tudo bem, doutor Clevison? Bem-vindo aqui à nossa casa. Obrigada pelo convite mais uma vez. E olha, você veio propositalmente na segunda-feira, porque eu sei que tem muita gente aí de casa que tem balança em casa. Hoje de manhã foi se pesar e, nossa, se assustou. Ganhou talvez até 2 ou 3 quilos no final de semana. E muitas vezes é só um inchaço. Às vezes não é nem quilo ou gordura adquirida, né, doutor? Não, é isso mesmo. Isso é bem comum. É uma queixa até comum, acho que do meu consultório, de muitos colegas que trabalham por aí. Por quê? Uma das principais causas da retenção hídrica ou do inchaço comum, por incrível que pareça, gente, é a falta de água. O povo não bebe água. Exato. Às vezes as pessoas pensam que é água demais, mas não é isso não. Não, porque se você não bebe água, o seu corpo vai reter, provocando para evitar uma possível desidratação. Então, é como se fosse um mecanismo de defesa. Então, uma grande causa é não beber água. Gente, é aquela famosa que muita gente lê e muita gente fala sobre a retenção de líquido. Exato. Esse inchaço, então, é a retenção de líquido. Eu até brinco com alguns pacientes quando eu digo, olha, se você está sentindo sede, você já está em processo de desidratação. E o primeiro sintoma, além desse processo, é a dor de cabeça. Ah, isso é verdade. Entendeu? Então, quando a pessoa está com sede, já está em desidratação. E essa desidratação desencadeia um processo, inclusive, da retenção hídrica, que é o que muita gente percebe. Muitas pessoas, às vezes, culpam o sal, né? Gente, o sal em excesso realmente promove isso. Aí, algumas pessoas, por desconhecimento ou por medo, tiram o sal total da alimentação. Também é péssimo, porque a falta do sal na alimentação faz mal. Gente, ele conversando agora, a gente vê que tudo em excesso pode fazer mal, né? E também a falta daquela coisa pode também fazer mal, a escassez, né? Pode fazer, como eu digo, você tem que moderar. Eu até brinco com alguns pacientes, olha, uma pessoa de uns 70 quilos em média, você tem que beber uns 2 litros de água. Quanto maior seu peso, maior a carga de água que você vai precisar. Essa semana mesmo passada teve uma pessoa de quase 90 e poucos quilos, quase assim. Doutor, eu bebo 2 litros de água. Eu digo, mas pro seu peso, pro seu tamanho, tá pouco. Tinha que ser mais. Você tinha que ser bem mais, você tem que equilibrar. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acho que isso, a gente começou por um ponto importante que eu não sabia, que o inchaço era a falta de água. Uma das principais causas é falta de água. Entendeu? E um outro caso que eu tive foi uma paciente com perda auditiva. Por falta de sal. Caramba! Porque tem estudos que provam que a falta da ingestão total de sal faz uma alteração no hormônio chamado aldosterona, que pode fazer uma hipoacusia, que é perda auditiva, ou redução da audição. Olha que engraçado. Eu até brinco com os pacientes, gente, nem de mais nem de menos, vamos tentar equilibrar e ajustar. Por isso que é tão importante a visita, né, aos profissionais da saúde, os nutrólogos, nutricionistas, né, que cuidam da nossa alimentação, do nosso bem-estar, do nosso corpo. Você falou da água, né, a falta de água. Mas existem alguns alimentos também que ajudam a ter essa retenção, a ter esse inchaço? Porque no final de semana muita gente olha, o mais comum mete e pé na popular, jaca. até que aqui na nossa região tem muito, é melancia. Melancia é uma fruta que ela é conhecidamente diurética. Poxa, mas eu não quero fazer uso da melancia porque é doce. Temos a cenoura, nós temos o aspargo, nós temos o agrião. Tem pessoas que pegam o agrião, fazem tipo um suco verde com agrião, batendo ele com 250 ml, tomam 2, 3 vezes ao dia, ajuda. Se a pessoa for adepta a chá, nós temos vários chás. O chá também pode ajudar nessa retenção. Chá tem ação diurética, só que eu sempre digo para os meus pacientes, chá não é água, tá? Não é porque está bebendo chá que você vai deixar de ingerir água, você tem que tentar equilibrar isso. Mas como eu falei, tem a maçã, tem a melancia, nós temos a cenoura, o aspargo, o agrião, entendeu? Que são coisas, berinjela, que são coisas fáceis da nossa região. Não sabia. São alimentos diuréticos. E o limão? Limão porque, também, por exemplo, ação. tem gente que já acorda tomando uma aguinha com limão, tô me sentindo inchado. É verdade que ele dá essa sensação, tipo, depois do almoço tem gente que toma o limão, ele tem ação diurética, realmente, e de manhã ela pegou essa fama de usar o limão matinal para emagrecer. Não, gente, não é para emagrecer. Por que a gente acaba utilizando o limão matinal? Porque o limão, ele promove, termina o processo digestivo da noite anterior. Então, ele promove a estimulação de proteases, acabando a digestão da noite anterior.
Então melhorando, tipo dando uma limpada no seu organismo. Uma pizza lá e para 10 horas da noite. E realmente o limão tem ação diurética, então acaba utilizando. Olha que bacana. Inclusive, alguns desses alimentos que o Dr. Cleveson acabou de falar pra gente até colocou aqui no nossa tela interativa, são os alimentos que auxiliam na redução do inchaço. Você falou dos chás. Qual o chá que a pessoa, por exemplo, chegou na segunda-feira, ela sentiu que está mais inchadinha? Qual o principal chá que você indica para a pessoa tomar? Não tenho aquele principal chá, porque tem a sensibilidade da pessoa, né, com o seu paladar e o que melhor se adapta àquele organismo. Mas chás, nós temos hibisco, cavalinha, capim-limão, gengibre, maçã com canela, tem vários chás. Esses chás, eles ajudam. Tem ação diurética. E doutor, esse chá, por exemplo, os chás, a gente pode usar 3 vezes ao dia, só uma vez ao dia? Tem um horário específico? Não em tem. jejum ou Você não? pode usar, não vou dizer assim à vontade, porque a pessoa quando escuta a palavra à vontade, né, exagera. Passa o dia tomando chá. Eu acredito que 2, 3 xícaras de chá no dia tá ótimo, Tá né? tranquilo. E não Uma esquecer boa de beber ação. água. Claro, como eu disse, não pode substituir o chá por água. Viu? Água é água. Tem mais também, além dos chás, a gente vai falar sobre a melancia que você falou, né? Olha que coincidência, né? Pois é, que a melancia tem uma ação diurética conhecida mesmo. Ela é uma fruta com bastante líquido. Você falou da água, né? E o café? Café ajuda nesse... O café, para avaliar a retenção hídrica em si, tem estudos que provam, mas é uma ação pequena, porque ele tem as teaninas, entendeu? Que acabam dando aquele estímulo. Só que o café, eu sempre brinco, tem que saber se o teu organismo é um organismo bom, sintetizador da cafeína, porque se não for uma xícara, você fica pilhado o dia inteiro. Tem gente que toma o café à noite e não consegue dormir. Por causa né? que ele não é um bom Tem metabolizador de dificuldade pra cafeína. dormir. Então varia de pessoa para pessoa. Varia de organismo para organismo. Tem pessoas que tomam café para dormir. Que são Tem, porque o que é que acontece? O café é um excelente alimento, antioxidante, tem várias funções, só que tem pessoas que têm uma boa metabolização da cafeína e tem pessoas que não são tão boas assim. Então tem que adequar conforme o fato. Tem mais além da melancia, produção? Tem como colocar aqui pra gente? O Dr. Cleveson está explicando no telão. O Dr. Cleveson está mostrando aqui pra gente quais são os alimentos que podem auxiliar no desinchaço. A gente falou do melão, eu já ia falar a gente falou da melancia, ia falar do melão. Dizem que o melão é a fruta da mulher, né? Que é uma fruta indicada pro sexo feminino, isso é verdade? Não necessariamente. A gente, tanto homem como mulher, podemos comer toda e qualquer fruta conforme nosso organismo tenha condições de receber aquele alimento. Sim. Entendeu? Digamos, como eu tenho às vezes no meu consultório pacientes diabéticos que só querem comer fruta, eu digo não. Fruta é saudável, tem ação diurética, mas essas frutas têm frutose, que é o açúcar da fruta que vai ter sobrecarga a nível de fígado e vai aumentar a sua glicemia. Entendeu? Então, pode ser para qualquer pessoa, pode. Também é uma fruta excelente, ação diurética, por quê? Porque tem bastante líquido nela, entendeu? E tem ação realmente na função renal. Ah, que bacana. Entendi. Eu acho que um dos principais motivos do pessoal que reclama de inchaço na segunda-feira é porque consumiu muito refrigerante. Exato. Aos fins de semana. Teor de sódio muito alto. E aí eu queria perguntar para você, doutor, a diferença, né? Se a gente pode ir lá pelo zero, pelo normal. Olha. Ou evitar refrigerante. Ou evitar mesmo. Em termos de saúde, é evitar. Né? Em termos de saúde, é evitar. Por quê? Porque tem uma concentração de sódio elevada, que é o sódio que vai promover a retenção hídrica pelo refrigerante. Aí tiver assim, esse refrigerante aqui é zero. Poxa, zero o quê? Zero açúcar? Aí como é que ele é doce? Então ele tem conservantes e tem aditivos com função adoçante que acabam não entrando na sua formulação. Então, Entendi. É saudável? Não, não é. Que tem gente que só se sente saciado na alimentação se tiver com refrigerante. Vício. Não é? Vício. Pedir uma pizza, pedir um cachorro quente, um Vício. hambúrguer. Só se sente saciado se tiver acompanhado com refrigerante. Pois é, mas aí se for para essa lógica de eu precisar de um líquido para fazer a dilatação e dar saciedade, entrar com água. Então o refrigerante é o vício. É vício. E o álcool? Cerveja, cachaça, vodka, o quanto que ela pode influenciar nesse inchaço da gente? Vamos falar na mais comum, que é até considerado saudável se for moderado, o vinho. O vinho. Por que a gente sempre bebe o vinho com a taça de água do lado? Porque a própria bebida alcoólica por si só causa desidratação. Entendeu? E uma das causas da famosa ressaca é a desidratação.
Então, se a pessoa está degustando o seu vinho, claro, com moderação, toda vez que ele... Pode prestar atenção, não é quem bebe, quem aprecia o vinho. Ele toma um gole do vinho e toma um pouquinho de água. Então, Para quem tá tentar na cerveja equilibrar. também tem que... A cerveja, ela já é, por si só, muito líquido. Só que a cerveja, ela é uma bebida que dá... como é que eu vou dizer assim? Ela faz a perda de água pelo fluxo urinário. Então, entendi. por isso que no dia seguinte você tá com uma sede absurda, você tá desidratado mesmo e inchado, né? Por causa do fator glúten da cerveja. É isso que eu ia falar. Como que o glúten, ele pode influenciar diretamente no inchaço do organismo? Antes de chegar nesse ponto, eu vou dizer assim que eu digo com os pacientes, gente, sabe o pão? Transformou na forma líquida? É a cerveja. É a mesma coisa. É um pão líquido. Como é que o glúten promove esse inchaço? Misericórdia, né? Pesado isso. Como é que ele promove esse inchaço? Porque ele age numa inflamação a nível intestinal. E essa inflamação a nível intestinal altera as vilosidades, então a permeabilidade. Ele faz uma alteração da permeabilidade intestinal, tirando essa barreira. E essa barreira, que é uma barreira de defesa do nosso organismo, começa a passar tudo que é impureza. E essa impureza gera um processo inflamatório que gera um edema e promove desencadeia todo a cascata. Entendi. Caramba, gente. Estamos recebendo o nutrólogo Clévison Araújo. A gente está falando aqui de alguns alimentos que ajudam no desinchaço na segunda-feira, né? Porque final de semana, né? A gente tá ali. Já falamos do limão. Já falamos do limão, que é um queridinho melão. do gengibre também, né? Falou já? E aça Falamos, do gengibre com limão junto. Ótimo. Ótimo, né? E quando bota canela, que tem função termogênica, excelente também. Antes do treino, pode ser? Pode, Galera que vai treinar em casa hoje. Ou aquele chazinho, porque a canela tem ação calmante também. Sim. É Então a canela verdade. dá pra tomar à noite, por exemplo, antes de dormir? Com moderação, né? Dá sim. Olha que bacana. E tem mais? Além da canela, Não. abacaxi. Não, esse aí... Nossa, esse aí depois do almoço, né? Parece que a gente Mas sente... olha, calma, a depois gente do sente. almoço você pode fazer uma alteração na parte alimentar. Tem que ver, porque senão você pode fugir da tua necessidade do dia, Olha né? aí. Não, mas não é uma ilusão, né? Ele realmente funciona pra digestão. Não é, gente? Depois que você almoça e come uma fatiazinha de abacaxi, parece que cabe... Uma fatia parece, do comer. parece que vai liberando logo espaço pra repetir, Não, né? acho que é por conta, Dr. Clévison, eu não sei se... eu particularmente, eu só me sinto saciada após uma refeição se eu como uma sobremesa. E o abacaxi, Eu não vou por dizer exemplo... a palavra vício, mas é maus hábitos. Maus hábitos. E eu, por exemplo, ao invés do refrigerante, eu sempre aposto numa fruta. Uma rodela de abacaxi Uma laranja. Ou uma laranja. A rainha da laranja. Eu sou a Ela rainha chega da aqui laranja após as refeições. Isso é legal Não, fazer? dá para associar conforme seja o seu planejamento alimentar e conforme esteja seu prato. Entendeu? Porque, digamos, se você é adepta de uma alimentação com alto teor de gordura, entendeu? E você coloca carboidratos, vai rolar uma competição. Você vai acabar engordando e inflamando. Porque o carboidrato é absorvido primeiro, né, o açúcar, e a gordura deposita. Então você tem que ver conforme o seu planejamento. Agora, eu consigo encaixar uma fruta de sobremesa? Consegue, basta adequar o seu prato. Muito bem. E o abacaxi, então, para desinchar na segunda-feira? Ajuda, tem uma ação diurética também, é muito boa. E tem mais algum, produção? Nosso último agora. Agora frisaram bastante água de coco. Água de esse coco. aí eu acredito. Não Finalizando aqui, água de coco também na segunda-feira é uma ótima opção. Agora, uma coisa que eu vejo muito comum, tem pessoas que falam, água de coco é saudável? É, mas não é para tomar 1 litro de água de coco. Eu vejo Mas muito faz isso. mal água de coco em excesso? Não tem aquela ação como é que eu vou dizer assim, da carga glicêmica? Tudo demais vai ter um pico glicêmico e esse pico glicêmico vai alterar o seu hormônio, que é um hormônio inflamatório, que é a insulina, e vai trazer prejuízo. Aí você quer desinchar, você quer fazer uso e você faz em excesso, você vai ter sobrecarga. Vai ficar mal. Mesmo um alimento que seja super saudável, se você usar de uma maneira errada ou inadequada para o seu organismo, vai te fazer mal. Entendi. Tá aí, gente. Eu tirei todas as minhas dúvidas, já anotei na minha listinha aqui mental as frutas, os alimentos que eu tenho que ter na minha lista, para na segunda-feira eu tirar aquele peso na consciência, peso da Sabe o que eu balança. digo para algumas pessoas, muitas pessoas, eu digo assim, olha, não faça dieta, porque é mais chato, né? Faça um planejamento e vai devagar alterando. Você cometer pequenos erros é normal.
porque eu cometi esse pecado aqui no final de semana, acabou o mundo. Não, não acabou. Tente deixar no seu dia a dia alimentos saudáveis, frutas com certa qualidade, com melhor indicação para você. E você vai adequando, porque até quando você comete pequenas falhas, essas falhas se tornam aceitáveis. Aí você não sente tanto, né? Exato. Tá aí. Ô, doutor Cleves, a gente agradece muito.